Olá, nós estamos fazendo essas gravações sobre metodologia de ensino da contabilidade e um dos vídeos anteriores eu sugeri que um bom professor, acima de tudo, é um bom contador de histórias, né? Até inspirado nas parábolas de Jesus e em certas afirmações do Augusto Cury, que tem nos ajudado muito em termos de metodologia de ensino. Augusto Cury, ele fala de um termo que ele mesmo criou, que é SPA, Síndrome de Pensamento Acelerado. Hoje nós enfrentamos essa dificuldade em sala de aula, né? Porque o nosso aluno está lá com o celular, ele sabe tudo na hora, confere o que a gente está falando, e também muitas vezes ele sabe mais que a gente, né? Mas mesmo porque através do Google e outros sistemas de busca aí ficou muito fácil. Quem é um autodidata, pesquisador por excelência, vai saber muito sobre isso, né? Mas a história que eu tenho é que no início da minha carreira docente, eu fui convidado para dar aula numa universidade em Campinas, num curso, veja que interessante, de administração, em que havia contabilidade introdutória no primeiro ano, e a especialização da administração era comércio exterior. Então, de repente, eu me defrontei com um monte de Mauricinhos e Patricinhas, alunos que faziam o curso diurno, numa universidade cara, e que achavam, exagerando um pouco, claro, que comércio exterior é ficar viajando de avião para cima e para baixo, né? Então, de repente, que motivação esses alunos teriam em entender contabilidade? E eu, me irritando um pouco com isso, desinteresse, eu cheguei assim, me indispor com alunos e até pedir para alunos se retirar de sala de aula. E depois eu percebi que isso era um procedimento inadequado. Eu estava trabalhando com adultos. Isso talvez pudesse ser utilizado no ensino fundamental, mas talvez nem isso se utilize hoje, né? Mas nessa minha pesquisa sobre ensino de contabilidade, eu fui descobrir que existem conceitos diferentes, né, entre pedagogia e andragogia. Pedagogia são métodos de ensino infantil desenvolvido ao longo dos séculos, né, principalmente pelos colégios católicos. E andragogia é métodos de ensino para adultos. E nós sabemos muito pouco sobre andragogia. Os nossos métodos são métodos como se nós estivéssemos ensinando para criança, ao ponto assim de às vezes chamar a atenção, de querer dar disciplina, de querer focar muito a autoridade do professor, não é? E isso não funciona. Evidentemente, eu vejo professores ainda hoje, eu cheguei a coordenar alguns cursos de ciências contábeis, e professores que trabalhavam nesse método, com instrumentos pedagógicos, né? E vi uma pesquisa uma vez que existem mais livros de como domesticar cães do que livros que ensinam como ensinar adultos. Fala de métodos para ensinar adultos, né? Bom, um desses métodos que a gente usa muito para adultos e inspirado no ensino infantil, evidentemente, em alguns casos ele continua sendo válido, né? É o que nós chamamos de aula expositiva, né? É a forma mais tradicional de ensino, né? E isso vem desde
dos jardins, dos primeiros cursos aí, pré-infância, coisas desse tipo, né? Então, a aula expositiva sempre foi um método mais barato, se utiliza a lousa, se utiliza a giz, apagador, né? Ou mais modernamente, quadros brancos com pincéis. E esse é um ensino tradicional que transmite conhecimento de forma organizada. Nós organizamos, nós preparamos a nossa aula e nós introduzimos o aluno num certo assunto. E nós somos os poderosos daquele assunto, né? Então veja que esse método hoje já é questionável em função disso, em função das tecnologias que nós temos por aí, né? E a gente passa muito da experiência pessoal, da nossa experiência pessoal, e no final de cada unidade nós fazemos uma prova, enfim, aquele método bem tradicional, né? Então, eu coloco aqui algumas desvantagens desse método, né? Que o professor é um agente ativo do processo ensino e aprendizagem. O aluno é o agente passivo, o professor é o agente ativo. Então, são preleções, né? Normalmente nós usamos como fonte primária as preleções. Normalmente nós copiamos conhecimentos alheios, a gente não cria nada. De maneira geral, a gente trabalha com um livro-texto, né? Que isso é muito comum. Me lembro até da época das cartilhas, né? Que a gente tinha. E que o objetivo do aluno quase sempre é memorizar regras, se ele memorizar procedimentos, e se ele ir bem nisso, vai ir bem na prova, e seria assim o know why, né? Quase que desconsiderado. É o know-how que vale, é como fazer, e não o know-why. O know-why, por que eu estou fazendo isso? Isso em contabilidade é muito comum, a gente ensinar regras, o know-how, mas não o know-why. Por que eu estou fazendo isso? Né? Aonde que isso vai me levar? Então, isso nós transmitimos conhecimentos mastigados. Se o aluno fizer igualzinho o professor na prova, ele vai ser aprovado. E, enfim, é um método totalmente desmotivador, não é? Não é um método centrado no aluno. Então, hoje, a ideia que nós temos, e nós vamos falar muito sobre metodologias ativas, né? É a forma de nós fazermos dos nossos alunos, dos nossos acadêmicos, né? Nós estamos falando de ensino de contabilidade, universidade, realmente fazer dele um pensador crítico, um processo dinâmico, né? Criar capacidade de autoiniciativa, de descobrimento, de pesquisa. Agora, existem disciplinas que nós temos quase como necessidade de trabalhar com a aula expositiva, né, que são métodos mais pedagógicos e não andragógicos, né? Agora, eu pesquisei aqui e descobri que, normalmente, numa aula expositiva, o aluno consegue reter 20%. Como um aspecto negativo, o professor fica de costa para os alunos, ele exibe os seus dons intelectuais, normalmente não tem feedback se a aula foi boa ou não, e normalmente também os alunos suportam em torno de 20 minutos, isso em pesquisa, sem distrair, né? Agora a gente pode dar uma melhorada nisso, por exemplo, colocar em U as carteiras, né? Isso já melhora um aluno olhando para o outro, não é um aluno meramente conhecedor de nuca, né? Porque de acordo com que você põe as cadeiras em fileira, um fica olhando para a nuca do outro, né? E isso, ele passa a ser um conhecedor de nuca, ele não vê a face. E um dia, quando ele vai lá na frente fazer um seminário, expor uma aula, ele tem dificuldade, porque ele não está acostumado com aqueles rostos, né? Então, quando você faz em U,
você consegue um aluno ficar olhando para o outro, né? Como eu disse, ser um bom contador de histórias, isso é importante. Fazer exposição interrogada, criar debates, né? Fazer assim em formas de perguntas, questionando, dar manchete, saber dar manchete em aulas, né? Isso é muito importante, assim, contar algo que está acontecendo, em cima daquilo trabalhar, né? E procurar ter alguns instrumentos de apoio. Evidentemente, nós vamos falar muito sobre andragogia, quando nós entrarmos em metodologias ativas. Mas o que eu quero dizer é que, nesse momento, a aula expositiva é considerado, na andragogia, no ensino de adulto, um dos piores métodos que existe, embora a gente possa melhorá-lo. Muito obrigado.